Olá, meus amores, nós estamos aqui por terceiro tema, é o nosso vídeo de fechamento do Aprendendo com a Dor. Depois de tudo que a gente veio treinando durante a semana, através dos exercícios, através de ampliarmos a nossa consciência do que representa a dor, hoje nós vamos fazer esse fechamento com a possibilidade de uma visão do que representa realmente a dor. Muitos de nós viemos de uma educação religiosa, cultural, aonde a gente veio cultuando a dor como um certo castigo. Então, por exemplo, nós mencionamos assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Como é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer? Isso não é justo. Eu sou tão boa, por que que isso está acontecendo? Fulano faleceu, mas ele era tão bom. Mas como é que ciclano teve essa doença? Ele não merece. Como? Então a gente entra, a gente clama com uma voz de algo que a gente traz interno há muito tempo, uma visão de que a dor é um castigo. A dor é um castigo de Deus para muitas pessoas. Então, a primeira coisa para nós entendermos a dor é ampliarmos a consciência do que representa a dor. Então, eu diria, para a gente poder ampliar a consciência em relação à dor, nós precisamos ampliar a consciência em relação a Deus. Quando Jesus veio à Terra e trouxe para a gente todo aquele legado que se transformou no Evangelho, ele foi muito claro na Boa Nova, trazendo para a gente que Deus era misericordioso, Ele era Pai, Ele era amigo, Ele era bom, Ele nos ajudava, para que a gente tivesse um outro olhar de Deus, não mais aquele Deus mosaico anterior, aonde foi necessário essa visão para uma outra cultura, mas trazendo agora para a gente um novo formato de ter percepção do divino, um divino que nos abarca, um divino onde nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Então, logo, se estamos mergulhados nesse amor de Deus, não é possível que a gente esteja sendo castigado com dores. Então, logo, a gente vai ganhar a percepção que a dor é um processo da vida, é um processo que nos auxilia a crescer, porque todas as vezes que você viveu algum tipo de dor, você ampliou sua consciência. Quando a gente viveu uma doença, a gente se educou, a gente aprendeu a lidar com ela, a gente aprendeu o que era importante, a gente mudou a alimentação, a gente mudou o exercício, a gente mudou comportamento para poder lidar com algo que a vida nos trouxe, mesmo que não foi a gente, que tenha sido o nosso ente querido, a gente mudou. Quando vem uma situação de separação, quando vem uma situação de emprego, quando vem uma situação de um falecimento, nós vamos precisar o quê? Rever a visão que a gente tem da morte, rever o processo da vida, viver mais no hoje, né? Vamos precisar olhar para dentro, nos cuidar, fazermos terapia, buscarmos alguma coisa mais ligada às coisas orgânicas da natureza. Então a gente vai ver que a gente entra numa busca quando a gente entra no estado de sofrimento. Então percebe, o sofrimento ele pode ser a consequência da dor, mas ele não é necessário. O sofrimento é o apego à dor que eu não aceito. Então, se eu tenho a mentalidade de que eu não mereço, que Deus não podia ter feito isso comigo, e com aquela dor que eu estou vivendo, como por exemplo o falecimento do meu ente querido, logo eu entro num estado de sofrimento, porque eu fico apegado em não aceitar aquela realidade, e a partir disso eu não consigo absorver tudo que aquela dor pode me trazer. Primeiro, a consciência. A dor pode trazer uma consciência que a realidade existe e você é impotente diante dela. Nós vamos ver isso num próximo tema. Que você, assim que nasce, é comunicado que vai existir o falecimento,
mas a gente vem de uma cultura onde falecimento não é, né, a morte não é divulgada como algo natural, algo da natureza, algo da trajetória do ser humano. Então a gente vai escondendo várias coisas e tratando várias coisas como se elas não fossem boas, e quando elas vêm, a gente entra no estado de desespero. Então, reconfigurar a dor significa entender que atrás de toda dor vem um processo de aprendizado, que a morte de um ente querido, ela não vem para nos ensinar nada. A morte, ela é um processo natural da vida. Só que ao viver o falecimento do ente querido, eu posso ampliar a minha visão sobre o que representa a morte, a vida, o meu comportamento, viver no presente, e posso tomar uma série de providências que vão colaborar para que minha vida seja uma vida melhor. E isso é muito importante da gente perceber, porque quando eu reconfiguro a imagem que eu tenho de Deus como um pai que castiga, e começo a entender que Deus é misericordioso e está aqui para todos nós, ao contrário, Ele alivia o nosso caminho, a gente começa a entender que o que vem dele jamais será para nos machucar. Quando a gente entra em contato agora com a dor, dentro dessa perspectiva, a gente vai compreender que essas adversidades, essas circunstâncias que acontecem com a gente, fazem parte do desenvolvimento do ser humano, que a gente chama de maturidade. Faz parte da maturidade a gente aprender. A criança, ela vai estar exposta a várias dificuldades para que ela depois venha a aprender. A dificuldade de ficar em pé. Ela tanto tenta, que em algum momento torna muito natural, a dificuldade dela segurar e colocar numa coordenação motora o alimento na boca, e muitas vezes o alimento vai cair, até que em um momento ela adquire aquela coordenação. Então a criança é uma boa comparação para a gente ter a percepção de que aquilo que nos é colocado na vida vem para que a gente possa crescer sempre. Agora, em um olhar para a morte, a gente vai entender que a morte não é um processo de aprendizado, a morte é uma realidade de quem nasce. Todos que nascemos, um dia partiremos. Essa data não existe. Não existe um tempo determinado para ninguém, não existe um momento certo no sentido de idade para ninguém. A dinâmica ela é completamente individual, mas as experiências elas são intensas, porque à medida que a gente entra em contato com aquele amor, o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, um amor de irmão, de esposo, de esposa, a gente percebe que aquele amor fica eternizado em nós. Nós sentimos aquele amor por todo o tempo. Então o que eu desejo é que vocês abram o coração de vocês para entender que a dor é um grande aprendizado, se assim a gente quiser fazer. Se a gente desejar se manter naquele lugar de que Deus está nos castigando, nós tornaremos essa dor um grande sofrimento e a partir daí ficaremos apegados a essa dor e dificilmente conseguiremos dar novos passos para que a gente possa ver a vida de uma outra perspectiva. Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima.